Pais queridos, é um prazer tê-lo aqui na Noite da Esperança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amados, fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Deus. Que o Senhor fale conosco neste sermão, nesta Noite da Esperança. E que, Deus, seja tudo para Te louvar, para Te exaltar. E que o Seu nome seja, Deus, adorado no nosso ser, no nosso viver, aonde quer que estejamos, Pai. Que o Senhor, Deus, nos constranja e que haja mudança nas nossas vidas através do que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo agora nesse mês de abril a nossa série sobre a Páscoa, nossa série de sermões da Noite da Esperança sobre a Páscoa, no domingo também, nos cultos dominicais. Então, fique atento esse mês, vamos mergulhar nesse sentido da Páscoa e hoje falaremos sobre a Páscoa no Antigo Testamento. Então, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Êxodo 12, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei toda a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Queridos, a origem da Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais antigas instituídas por Deus para o povo de Israel. Sua origem está diretamente ligada ao evento da libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Mas por que Deus estabeleceu essa celebração? O que ela representava para os israelitas? Então hoje vamos entender a Páscoa no seu contexto original, explorando seu significado, suas práticas e a importância dela para o povo de Israel ao longo de toda essa história. Então o contexto que nós encontramos em Êxodo 12, do versículo 1 ao 14, é a primeira Páscoa que acontece na noite que antecede a 10ª praga, quando Deus enviou o anjo da morte para ferir os primogênitos do Egito. Deus ordenou que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro sem defeito e passasse seu sangue nos umbrais das portas. Esse sinal garantia que o destruidor que passasse por cima daquela casa pouparia os filhos primogênitos daquele lar. Além do sacrifício, os hebreus deveriam comer pães sem fermento e ervas amargas prontos para a partida.
Êxodo 12, versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Ou seja, meu irmão, a Páscoa foi um marco da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E assim agora nós encontramos os elementos que o texto nos diz. E o que significa cada elemento? O que é cada elemento? A Páscoa não era apenas um evento, mas cada detalhe da celebração tinha um significado específico. O cordeiro sem defeito. Êxodo 12:5 diz: o cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano. O cordeiro representava um sacrifício substitutivo para a proteção da família. Segundo ponto, o sangue nos umbrais. O Êxodo 12:7 diz: tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas. O sangue era um sinal de obediência e fé, garantindo proteção contra o juízo divino. O pão asmo sem fermento. Êxodo 12:8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. O fermento simbolizava corrupção e impureza. O pão sem fermento representava a pureza e a preparação apressada para a libertação. As ervas amargas. Êxodo 12:8. E com ervas amargas a comerão. As ervas simbolizam o sofrimento da escravidão que os israelitas enfrentaram no Egito. E por fim, a ordem de comer rapidamente. Êxodo 12:11 diz: assim, pois, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, isso representava a prontidão para a saída do Egito, a urgência do êxodo. E após essa libertação que acontece, Deus ordena que a Páscoa fosse celebrada anualmente como um memorial perpétuo. Ou seja, a Páscoa é uma festa de memorial. No versículo 14 nós encontramos: este dia vos será por memorial e celebrá-lo-eis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Repito, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa tornou-se um símbolo nacional da identidade de Israel. Da mesma forma como eu tinha pregado no sermão que o cinto era o significado, a identidade de um soldado romano, esse é o sentido, o que nos identifica, o que identificava o povo de Israel, era a Páscoa. Esse era o sinal nacional. Todos os anos, famílias se reuniam para celebrar o grande livramento de Deus. Os pais tinham o dever também de ensinar os seus filhos sobre a história do Êxodo. Êxodo 12, do 26 ao 27 diz: quando vossos filhos vos perguntarem que culto é este, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. A Páscoa, portanto, meu irmão, ensinava às futuras gerações que Deus era o libertador e protetor do seu povo, que Deus era o provedor do seu povo, que Deus resgata o seu povo, que Deus livra o seu povo de todas as amarras que os prendem. Deus quebra as correntes. A Páscoa, a partir desse momento, encontramos ela ao longo da história de Israel, sendo acontecida em vários períodos. Primeiro desses períodos, nós encontramos a Páscoa no deserto. Números 9, do 1 ao 5, nós encontramos mesmo no deserto, os israelitas continuaram celebrando a Páscoa. Isso mostra que a festa não era apenas um evento único, mas uma instituição permanente. A Páscoa também ocorre na Terra Prometida, em Josué 5, do 10 ao 12. Após atravessarem o Jordão, os israelitas celebraram a Páscoa antes da queda de Jericó.
A festa marca a transição do maná para o alimento da terra prometida. A Páscoa marca a transição de um deserto para o descanso. A transição do cansaço, do sol para o lugar onde Deus sempre sonhou. Páscoa é passagem. A Páscoa também nós encontramos o reavivamento dela no tempo dos reis. Segundo a Crônicas 30, do versículo 1 ao 5, o rei Ezequias restaura a celebração da Páscoa depois de um período de negligência espiritual. Segundo a Crônicas também, no capítulo 35, do 1 ao 19, o rei Josias celebrou a Páscoa com grande devoção após redescobrir a lei de Moisés. Sempre que Israel se afastava de Deus, a restauração da Páscoa era um sinal de renovação espiritual. Era um sinal de retorno à adoração. Era um sinal de santidade, um sinal de compromisso, um sinal de renúncia. Era um sinal para que assim houvesse um encontro com aquele que os libertou, assim que tivesse um encontro com aqueles que os resgatou. Era para ter um encontro, Páscoa é um encontro com Deus. Esse é o sinal da restauração que a Páscoa traz. E a Páscoa tem esse principal sentido. Se a Páscoa é renúncia, é restauração, é renovação, Páscoa é santidade. É a busca em Deus. É a renúncia de si mesmo, é a busca da santidade, é ser limpo. Portanto, queridos, a Páscoa exigia santidade e compromisso com Deus. A celebração da Páscoa no Antigo Testamento não era só apenas esse evento religioso ou uma tradição cultural dos israelitas. Era um chamado à santidade e ao compromisso com Deus. Êxodo 12, versículo 15 diz: Por 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Aqui Deus ordena que todo o fermento seja removido das casas antes da celebração. O fermento na tradição judaica era uma representação de impureza, de corrupção e de pecado. Assim, Deus não queria apenas um ritual externo, mas um coração puro e separado para Ele. Um coração em essência, na sua pura, real vivência, na sua pura e real entrega. Era isso que Deus queria. A Páscoa ligada à santidade é um chamado para se separar do pecado. O povo de Israel deveria se preparar para a Páscoa, removendo todas as impurezas de suas vidas. A Páscoa exigia essa purificação, obediência e dedicação. Se Israel queria experimentar a libertação de Deus, Israel precisava andar em santidade, Israel precisava andar com a entrega, Israel precisava ter a purificação, a obediência e a dedicação a Deus. Levíticos 20, 26 diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. A Páscoa não era só uma recordação da saída do Egito, mas um lembrete contínuo de que Israel pertencia exclusivamente a Deus. Pertence exclusivamente a Deus. Segunda situação. A Páscoa ligada ao compromisso é uma vida alinhada com a vontade de Deus. A Páscoa não era opcional, todo o povo deveria participar. Quem não celebrasse essa festa com sinceridade demonstrava descaso pelo relacionamento com Deus. Demonstrava nojo por tudo que Deus fez. Demonstrava a exclusão do real sentido dele estar ali. Demonstrava cuspir na cara de Deus por tudo que Deus fez para eles estarem onde eles estão. Números 9, 13 diz: Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, tal pessoa será eliminada do seu povo.
Portanto, não trouxe a oferta ao Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará sobre si o seu pecado. Isso não mostra que compromisso com Deus não é algo parcial, mas é algo total, é total entrega. Israel precisava demonstrar o seu amor e obediência ao Senhor através das ações concretas. Mas não somente isso. Quando nós realocamos esse sentido de Páscoa para o sentido de hoje, nós entendemos que de fato é Jesus, mas isso fica para um outro sermão. Mas esse sentido de entrega total. É isso que eu quero trazer para os irmãos. Romanos 12. Abram suas Bíblias em Romanos 12. Romanos 12. Versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É exatamente isso, meus irmãos. É esse o sentido da Páscoa. A entrega de si, a entrega do seu ser, a entrega sendo você o sacrifício ao Senhor. Toda essa entrega ao Senhor, devoção ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e o que Deus proveu na sua vida. Esse é o sentido. É essa passagem daquilo que você sofria e que Deus te resgatou e hoje você está com Deus. O Deus provedor, protetor, o Deus que luta, o Deus que traz a santidade, que traz a pureza, que traz a reconciliação, que traz esse amor pelo povo. É esse o sentido. Esse é o sentido dessa Páscoa no Antigo Testamento e é o sentido que se cumpre em Cristo Jesus. Como nós somos imitadores de Cristo, devemos viver como Cristo, devemos andar como Cristo, nós devemos ser o sacrifício vivo pela entrega total de adoração ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esse momento, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais, para que possamos cada vez mais estar de encontro com a Tua Palavra, cada vez mais ter um encontro com o que o Senhor quer mudar em nós, Pai. Deus, que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui diferentes, que possamos sair daqui renovados para viver a transformação do Espírito. Que seja assim para todos os dias das nossas vidas, esse encontro com a verdade e viver o sentido real da entrega ao Senhor, o sentido real de adoração ao Senhor. Obrigado por cada vida que se encontra aqui, abençoe cada lar, transforme cada lar e que possamos ser essa diferença onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, Deus os abençoe e até a próxima. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser pro calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui.